Alô galera, estamos aqui gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o enredo do Tradição Barreirense de Mesquita para o Carnaval 2020, tá? A gente fechou esse enredo essa semana, ainda não tem data ainda, em breve vamos anunciar a data da entrega da sinopse, tá ok? Mas esse vídeo é só para a gente dar uma palhinha sobre o enredo. Nosso enredo vai falar de um fato histórico que ocorreu na história do Brasil. Um fato histórico na história do Brasil. Certo? Que inclusive já foi tema de música, uma música de grande sucesso, de Aldir Blanc e João Bosco, interpretada magistralmente por Elis Regina, Mestre Sala dos Mares, que fala sobre um personagem da nossa história que é João Cândido. João Cândido foi o líder da revolta da Chibata, certo? A revolta da Chibata foi uma rebelião de marinheiros negros que serviam na Marinha do Brasil, Marinha de Guerra, e que no dia 22 de novembro de 1910 se rebelaram, tomaram o comando de 6 navios de guerra brasileiros, os principais navios de guerra, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e com isso se rebelaram e lutaram contra décadas, vários anos em que se impunha castigos físicos contra os soldados negros da Marinha, certo? Eles tomaram o comando. Essa rebelião, essa revolta foi liderada por João Cândido e mais alguns outros marinheiros que tomaram o comando de 6 navios, e com esses navios eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, inclusive o Palácio Presidencial do Marechal, na época, eleito presidente, o presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Essa mobilização toda gerou uma grande confusão na cidade. Praticamente as pessoas começaram a querer sair da cidade, fugir da cidade, com o risco da cidade ser bombardeada. Os políticos da época, o Marechal Hermes da Fonseca, o presidente da República, mas os políticos, deputados, se mobilizaram. O senador Rui Barbosa, que era senador na época, foi um dos líderes que articulou o fim da rebelião. Enfim, essa rebelião, a principal reivindicação dos líderes, era o fim dos castigos físicos, das chibatadas que eram impostas a quem desobedecesse às regras, da Marinha, o aumento do soldo, que é um soldo muito baixo, enfim, e principalmente a anistia para os marinheiros que participaram dessa rebelião. No dia 27 de novembro foi finalizada a rebelião, os líderes finalizaram a rebelião, mas logo após isso houve uma espécie de traição aos compromissos assumidos pelo governo. Vários marinheiros foram presos. João Cândido, inclusive, logo depois é preso também. Várias lideranças são mortas, fuzilados. Outros que participaram da rebelião foram deportados para a Amazônia, foram trabalhar nos seringais do Acre, na Amazônia, inclusive na época, na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, em Rondônia. Então, foi uma espécie de vingança contra os que participaram dessa rebelião. João Cândido viveu o resto da vida como um segregado, vigiado pelas autoridades. Em 1959, o governo do Rio Grande do Sul concedeu uma pensão de 2 salários mínimos ao João Cândido,
né? João Cândido viveu praticamente a vida toda vivendo de biscate, como pescador, não conseguiu arrumar emprego, inclusive na sua área, né? Como navegação, né? Como piloto de embarcações, tal, mesmo na vida civil não conseguiu. E então, em 59, ele ganhou essa pensão do governo do estado do Rio Grande do Sul, que era o estado natal dele. João Cândido nasceu no Rio Grande do Sul. E ele viveu mais 10 anos, morreu em 6 de dezembro de 69, com 89 anos, quer dizer, viveu bastante, né? Foi uma vida longa. E ele morreu em 6 de dezembro de 69. Em 2008, o governo brasileiro anistiou o João Cândido, né? Como se fosse, anulou a expulsão dele da Marinha, como forma de homenageá-lo, né, por essa revolta que pôs fim aos castigos físicos contra os marinheiros, né? Enfim, foi o legado deixado por João Cândido e outras lideranças que participaram da revolta da Chibata. Tá ok? Então, encerramos aqui. Em breve, texto escrito com a sinopse, para todo mundo ficar por dentro aí do nosso enredo 2020. Ok? Grande abraço a todos.